Fala pessoal, tudo na paz? Leis Costa mais uma vez aqui com vocês, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero falar sobre atenção. Atenção é algo muito importante. E é interessante que a atenção ela é algo que em alguns momentos exige um pouquinho mais de nós, em outros nem tanto assim, né? Quando estamos dirigindo naturalmente, quando nós entramos em alguma rua, alguma rodovia que diz, olha, curva fechada à frente, dirija com atenção, nós redobramos esse cuidado, né? Nós tiramos de nós uma capacidade um pouquinho maior quanto à atenção, porque nós sabemos que há alguns perigos. Então, quando nós somos alertados quando há atenção, nós procuramos agir da maneira que nós fomos alertados. E para os mais novos aí que gostam de videogame, como eu também gostava, é aquele negócio, quando você está jogando com um adversário um pouquinho mais fraco, você joga tranquilo, esticado na poltrona, mas quando você está jogando um futebol que você toma um gol, você percebe que o adversário é um pouco mais forte, você redobra a sua atenção. Você procura tirar de você além daquilo que você pode, porque você percebe que as dificuldades elas são maiores. Então, pensando nessa questão sobre a atenção, eu quero meditar com você na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2, que diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Aqui o escritor ele nos chama a atenção para prestar ainda mais atenção nas coisas que nós temos visto e ouvido. Ele vem fazendo uma lista dizendo que Jesus é superior aos anjos. Ele vem fazendo uma comparação e ele vem mostrando para nós que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus e superior aos anjos. E ele diz no início, no primeiro versículo, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias falou-nos pelo seu Filho. E aí o que ele nos chama a atenção aqui é porque as palavras faladas por anjos tinham o seu devido valor e aqueles que não obedeciam recebiam o justo castigo, que nem ele mesmo diz. Ele diz o seguinte, olha, se falada por anjos ministradores vindo da parte de Deus, era importante se ter atenção, quanto mais agora, sendo falada pelo próprio Filho de Deus. E aí ele diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência, convém nos prestar muito mais atenção, convém nos estar com os olhos muito mais abertos para as coisas que nós temos visto e ouvido, para que em tempo algum nós venhamos nos desviar delas. E aí o que nos chama a atenção nesse versículo aqui é a importância de se dar atenção às palavras de Jesus. Quando nós pensamos, quando Jesus estava com os seus discípulos e aí eles saem do templo de Salomão, o segundo templo, e aí os discípulos falam, olha que construção bonita. E aí Jesus diz, olha, em verdade, vos digo que aqui não restará pedra sobre pedra. E aí no ano 70,
há uma guerra que o povo judeu, hora ou outra, se rebelava contra o Império Romano. E aí nessa guerra que acontece, o general Tito vai até Jerusalém, destrói, acaba com o templo e se cumpre a profecia de Jesus. Quando nós pensamos que Jesus nos diz lá no Novo Testamento, olha, haverá um tempo que muitos virão em meu nome. Que capacidade tinha o Senhor, se não sendo o próprio Deus, para pensar que haveria um momento em que o seu nome seria tão conhecido que pessoas desejariam falar em seu nome? Olha que maravilhoso! E aí nós percebemos que o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele nos orientou acerca de muitas coisas. E quando essas palavras, essas orientações vinham da parte de anjos, quem não obedecia já recebia a punição e o justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? E aí convém nos atentar com mais diligência, e aí o propósito de nos atentar é para que em tempo algum nós venhamos nos desviar delas. É muito gostoso ter uma igreja onde tem belos louvores, é muito gostoso ter uma igreja onde tem teatro, é muito gostoso ter uma igreja onde tem muitos eventos e os jovens gostam demais desse tipo de coisa, mas a única coisa que vai fazer com que você permaneça firme na presença do Senhor é atentar com diligência para as coisas que a palavra de Deus nos fala. Não importa ministério de dança, não importa ministério de teatro, não importa absolutamente nada se você não se atentar com diligência para as coisas que nós temos ouvido. Nós precisamos priorizar aprender a palavra, nós precisamos priorizar viver a palavra e amar essa palavra. Porque é essa palavra que nos mantém firmes, é essa palavra que nos momentos de fraqueza em que você está pensando em desistir, você se apega nessa palavra. Se você tem ouvido com atenção essa palavra. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão recebeu a justa retribuição. Olha, nós precisamos nos atentar com mais diligência, porque o próprio Jesus nos falou, porque sendo essa palavra falada por anjos e as pessoas não davam atenção, eles recebiam o justo castigo. E ele diz, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? E eu conheço muitas pessoas, e talvez eu tenha vivido isso, só que eu não cedi à pressão, em que as pessoas elas aceitam a Cristo por pressão. A pessoa fala, você precisa aceitar a Cristo, olha, e Deus está mandando te dizer esse tipo de coisa, você precisa aceitar. E a pessoa ali, por se sentir pressionada, ela decide aceitar para poder ver aquele homem parar de falar, e ela aceita. Só que ela não experimentou essa tão grande salvação. Ela simplesmente tomou uma atitude para fazer com que acabasse aquela cena, né? A tão grande salvação que nós experimentamos faz com que a cada dia nós venhamos nos atentar com mais diligência, com mais atenção, que a cada dia nós venhamos prestar mais atenção nas palavras do Senhor, para que nós não venhamos nos desviar delas. E o que faz isso conosco é o verdadeiro conhecimento de Jesus, é o amor pelas coisas de Jesus, é o amor pelas coisas que Jesus ama, é viver o que Jesus viveria, é priorizar o que Jesus priorizaria e priorizou. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Aqui ele diz o seguinte, olha, essa salvação foi anunciada pelo Senhor, depois ela foi confirmada pelos que ouviram, ou seja, os apóstolos, os discípulos,
E aí ele diz que Deus também testificou com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Ou seja, Deus nos mostrou a salvação através do seu Filho Jesus Cristo, ele anunciou, ele transmitiu aos homens, esses homens cheios do Espírito Santo receberam dons e esses dons evidenciaram que de fato Cristo era o Filho de Deus. Ele quer deixar isso muito bem claro. E hoje, fora todo esse falso cristianismo que nós vemos e nós sabemos de falsas curas, falsas bênçãos, falsas promessas, nós sabemos sim que há homens piedosos, há homens que zelam pela palavra de Deus e principalmente lutam para que o verdadeiro evangelho continue sendo pregado. E se esse evangelho tem sido pregado até hoje, é porque a profecia de Jesus Cristo lá no Novo Testamento, onde ele diz que muitos viriam em seu nome, que pessoas seriam perseguidas pelo seu nome, é que essa profecia está se cumprindo. Palavras do próprio Jesus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se atente mais para a palavra do Senhor. Se atente mais para as coisas do Senhor. Porque se apegando com firmeza àquilo que nós temos visto e ouvido, é que no momento de dificuldade nós iremos conseguir permanecer firmes. E que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ajude a continuar vivendo para louvor da sua glória. Que Deus vos abençoe e um forte abraço.